Olá, caros cursistas. Estamos aqui para pensarmos o estágio supervisionado, o letramento e a pesquisa acadêmica. E esse é um jeito de estarmos um pouco próximos, né, nesse período de ensino remoto. Eu sou a doutora Alba Ferreira, coordenadora do estágio supervisionado 2, 3 e 4, do curso de Física e Matemática. Então, vamos ao nosso primeiro conceito, o de letramento. Bem, o nosso primeiro conceito diz que, no contexto educacional, o termo letramento inicialmente se associou ao termo alfabetização, para designar uma aprendizagem inicial da língua escrita, entendida não apenas como a aquisição do sistema alfabético e suas convenções, mas também como a introdução da criança às práticas sociais da língua escrita, ou mais amplamente, a cultura do escrito. E quem traz esse conceito é a Magda Soares. E aí a gente tem esse desenho aí, né, da pessoa aí abarrotada de livros, né, trazendo aí essa imagem da cultura do escrito, né, essa cultura aí que traz esse entendimento aí de que a cultura do escrito, esse amontoado aí de livros, de saberes, né, de conhecimentos, né, e que remete não só essa cultura do escrito, não é só, né, a cultura propriamente escrita, mas é a cultura de todos os textos, né, que estão por aí. A cultura do escrito é o que está inscrito, né? É a oralidade, é o que está nas práticas sociais, é o que circula, né, à nossa volta, é o que está inscrito nas paredes, é o que está disposto para a gente ler, entender, compreender. Então, a noção de letramento são essas práticas sociais da linguagem que estão à nossa volta e que, mais do que a gente ser alfabetizado, né, a gente está no meio dessa cultura e da linguagem, da cultura do escrito. Então, mais do que a gente ser alfabetizado, a gente precisa ser letrado. Seguindo então, né, ou seja, letrar-se é dominar a cultura do escrito. Bem, a gente tem que dominar o que a gente lê e o que a gente escreve. Muito mais do que decodificamos, a gente tem que interpretar. A gente tem que atribuir sentidos e significados. Então, essa é a proposta para a gente entender o que é letramento, né? Vamos então. E aí, o que seria o letramento acadêmico, né? Letramento acadêmico compreende-se por letramento acadêmico ou literacia acadêmica o resultado da ação de ler e escrever variados gêneros e tipos de textos em diferentes suportes para diferentes objetivos, em interação com diferentes interlocutores para diferentes funções no contexto da academia, da universidade, entendendo a linguagem como prática social. Desse modo, os sujeitos apropriam-se da escrita criticamente, com a finalidade de interagirem e agirem nos diversos contextos sociais, como nas escolas, por exemplo, como docentes, se estão nos cursos de licenciaturas, como é o caso de vocês. Bem, e aí nós vamos entender que o letramento acadêmico é a proposta, né, de formar o docente no próprio estágio supervisionado, essa contribuição da disciplina do estágio supervisionado. É propiciar a vocês o contato com os mais diversos tipos de atividades e de gêneros textuais, para que vocês possam, principalmente nesse período, né, de ensino remoto emergencial, onde vocês não estão fazendo a imersão na sala de aula e nas atividades práticas do estágio, mas que vocês possam entrar em contato com atividades e, através dessas atividades remotas, que vocês possam experienciar, né, os diferentes tipos de atividades que propiciem a vocês uma imersão, uma experiência via linguagem em atividades que possam possibilitar a vocês experimentar práticas sociais
de interação com o outro, através da linguagem. Então, as práticas de letramento acadêmico via estágio supervisionado são pensadas para que vocês possam dialogar com os alunos, dialogar com as situações de sala de aula. E são muito importantes para contribuir para esse letramento acadêmico de vocês. As atividades que vocês fazem de preparação de aula, de preparação via um gênero textual ou outro, para que vocês possam experienciar e experimentar e vivenciar interações e troca com esse ser docente e esse pensar-se professor, esse pensar-se o outro lado, né, a outra ponta, ser aluno, e essa ponte, né, que é a mediação pedagógica. Então, a proposta do estágio supervisionado é pensar esse letramento acadêmico, é pensar formar o aluno na proposta, na perspectiva desse letramento acadêmico. Então, vamos seguir? Bem, a proposta do estágio supervisionado é fazer um trabalho de leitura e escrita, de formar leitores capazes de serem letrados e dominar a cultura do escrito e do escrito da academia, em cursos de exatas, o que é tão importante quanto em qualquer curso, porque só assim formaremos o professor pesquisador. E aí vem a outra parte da nossa fala nessa jornada. O que é um professor pesquisador, né? Porque só assim, né, a disciplina de estágio supervisionado pode contribuir para formar um docente com perfil de pesquisador, né? E qual a importância de um docente com perfil de pesquisador? A importância do professor pesquisador, segundo Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários às Práticas Educativas, que é uma obra do Paulo Freire, segundo ele, não existe ensino sem pesquisa, ou pesquisa sem ensino. Então, está casada essas duas ideias. Então, daí a sua importância. Por isso, um educador deve ter curiosidade para se aprofundar em assuntos diferentes, de forma que não eduque somente outras pessoas, mas também a si mesmo. Então, o professor pesquisador, a figura do docente, tem que ser uma figura curiosa, né? A curiosidade, ele move o educador, senão ele não consegue mover o aluno, né? Ele não consegue fazer esse movimento do aluno em torno do aprendizado. E aí vamos continuar, né, com essa figura do educador. O que constitui esse educador pesquisador que o estágio supervisionado quer contribuir para formar, né? Qual a importância dessa figura, né, do docente pesquisador? Bem, o perfil, as características desse docente pesquisador que o estágio supervisionado quer contribuir para formar é um perfil de um educador, de um docente que faz a mediação pedagógica, que é um docente como ponte entre o conhecimento e os discentes e os alunos. É um perfil de um docente, de um professor, de uma professora que tem autoria, que ele é um docente capaz de ser autor dos seus trabalhos, da sua sala de aula, da sua mediação pedagógica, dos seus trabalhos, da sua criação, né, de material de pesquisa, de material de sala de aula, de aulas, da sua criatividade, da sua inventividade. Ele é capaz de criar o seu material pedagógico, os seus recursos didáticos. Enfim, ele é um professor capaz de usar os seus materiais de forma criativa, de forma autoral. Ele é capaz de criar o seu material autoral e de incentivar e estimular também que os alunos façam o mesmo. Isso é muito importante. Por quê? Porque nesse sentido, ele vai estar alimentando a criatividade, ele vai estar alimentando a inventividade, a imaginação, e isso é muito importante, isso é vital, né, para o ensino-aprendizagem. Bem,
O perfil, as características também desse docente pesquisador está ligado à formação continuada. Uma formação continuada na academia e também fora dela. Um docente que se forma com essa perspectiva, ele pode continuar os estudos na academia, né? Quando ele ingressa na academia, ele pode seguir na academia e também fora dela, né? Essa formação, ela nunca acaba, ela sempre está em continuidade, ela está sempre em movimento, ela não estagna, ela sempre está numa perspectiva de curiosidade, ela sempre se faz. Ela está sempre em atualização. E também, esse profissional, né, e ele se sabe assim, profissional, ele também busca autonomia. Ele tem autonomia, ele sabe estimular também a autonomia e promover a autonomia nos seus alunos. Uma pedagogia em prol da autonomia, né, em prol da liberdade de criar, de se colocar. E isso também é muito importante para a educação e a gente acredita nisso e a gente sabe que a educação ela precisa disso também, né? Uma educação sem amarras, porque o pensamento, a criticidade, a capacidade de intervenção, de mudança está muito ligado à autonomia, né? Essa capacidade de autonomia. E um perfil de um pesquisador sem autonomia para criar, sem autonomia para inventividade, para seguir seus caminhos, para optar, para decidir, para escolher rumos, para ter opções. Sem autonomia não é possível. Então, o perfil de um docente pesquisador e que promove isso nos seus alunos é vital. Então, o estágio supervisionado, ele procura colocar isso para os seus cursistas desde o início. Então, isso é muito importante, criar essa visão desde o estágio, para que quando o futuro docente chegue em sala de aula, ele esteja com essa visão preparado, né, e preparada para replicar isso, para testar isso, para experimentar, para vivenciar e para que possa viver isso amplamente e estar colocando isso, né, em prática. Bem, então assim, como o estágio supervisionado busca contribuir para isso, né, na prática ali do dia a dia, através de atividades pensadas para este propósito, como a gente colocou aqui, e direcionando através de um direcionamento do trabalho de coordenação e proposta da coordenação para estimular isso. Bem, o texto que nós usamos inicialmente, o conceito de letramento, é de Magda Soares, está no Verbete Seale, da UFMG, nesse link disposto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, dessa fala da jornada, que não foi colocada antes via Meet por problemas técnicos, mas que foi disponibilizada dessa forma. Espero que vocês possam fazer um proveito aí da fala. E essa foi uma forma de estar aí junto com vocês. Agradeço a participação. Até mais.